Boa noite a todos vocês, queridos amigos que estão aqui em busca de maior esclarecimento sobre dúvidas, né, que toca a todos nós. Porque hoje, o nosso tema da noite de hoje é um tema bastante interessante que eu tenho a certeza que todos nós passamos em algum momento das nossas vidas com essa dúvida. Se a justiça divina existe quando a gente está diante da perda de um ente amado. Todos os dias, todos os momentos, alguém está partindo. A todo instante das nossas vidas, nós temos, alguém que está retornando para o plano espiritual, para o mundo dos espíritos. Então, não há também quem não tenha passado por uma perda de um ente amado, seja uma pessoa da família, um amigo, alguém que a gente aprendeu a admirar, a amar, e que, de repente, se ausenta das nossas vidas, do nosso convívio. E isso nos dói, nos toca, e nos faz, nesse instante, perguntar a Deus o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que, às vezes, uma pessoa tão jovem, quantos casos a gente não vê de pessoas jovens, com todo um futuro pela frente, e nós nos perguntamos como que aquela pessoa, aquele jovem, tem a sua vida, né, retirada, com tantas coisas ainda por realizar, por tantas coisas ainda por fazer, enquanto tantas pessoas, né, com mais idade, às vezes em cima de uma cama, em estado vegetativo, ainda continua nessa existência. E nós perguntamos, aonde está a justiça divina? Outros casos, como crianças, né, em terna idade, ainda também por tudo aprender, por tudo fazer, é retirada, né, dessa existência, deixando o coração de uma mãe, de um pai aflito, desesperado, sem entender o porquê daquela dor tão grande, o porquê de uma criança, né, que mal que ela fez para que pudesse ser retirada da vida sem ter a oportunidade de viver, de aprender, de realizar. E outras vezes a gente vê pessoas boníssimas, pessoas que só traz alegria para as pessoas com as quais elas convivem, pessoas que a bondade, né? Só de a gente olhar para aquela pessoa, a gente já sente paz, já sente alegria, a gente fica feliz com a existência de alguém assim. E quando essa pessoa desencarna, e às vezes desencarna de forma com dores, desencarna às vezes, ou mesmo de forma abrupta, num acidente, mas a gente, e outras pessoas que a gente vê que são maus, que são pessoas ruins, que são pessoas mentirosas, dissimuladas, e, no entanto, essas pessoas continuam vivas, continuam usufruindo, né, de muitas coisas que a vida oferece em termos materiais, e a gente fica a se perguntar onde está Deus, porque Deus permite que uma pessoa tão boa, uma pessoa que só faz o bem, que só traz a bondade, a caridade para com os quais ela convive, e aquelas outras pessoas, né, ruins, que trazem desavenças, brigas, né, que está sempre com egoísmo, pensando só em si, querendo as coisas materiais dessa vida somente para si, sem se preocupar com o outro. E, novamente, a gente pergunta, onde está Deus? Cadê a justiça divina diante, né, dessas perdas, diante dessas retiradas dessas vidas, enquanto que outras, né, permanecem, e aos nossos olhos, sem ser justo, né, sem que aquelas pessoas mereçam continuar
vivas e usufruindo de tudo e do bom. E é por isso que hoje nós trazemos esse nosso tema, que eu tenho certeza que aqui todos que estão assistindo têm essa dúvida, né? Em algum momento passou por essa situação, em algum momento veio uma revolta no coração, mesmo que às vezes passageira, mas de se questionar, né? Onde está Deus? Cadê a justiça divina? E, nesse caso, diante dessas situações, nós temos duas posturas. Podemos, né, ter duas posturas, são posturas completamente diferentes. Vamos falar de uma postura que é muito comum no Ocidente, principalmente nas religiões ocidentais, e também daqueles que se dizem ateus, que dizem não acreditar em Deus. Então, a postura é praticamente a mesma. Quem é ateu não acredita em Deus, portanto, também vê a vida, né, como algo que é esta, e na hora da morte, pronto, acabou. Não há mais nada, além das lembranças, do que a pessoa deixou. E as pessoas também que abraçam religiões, que têm uma visão da vida, né, baseada nas religiões ocidentais, que mostram para nós que a vida, essa que nós vivemos, é a primeira. Então, Deus nos criou agora para essa vida. E que, ao morrermos, nós ficaremos dormindo, né? O espírito ficaria em algum lugar dormindo, esperando o dia do juízo final. E, portanto, não existiria uma vida após a morte. Essa posição, essa visão, pode essas pessoas terem a seguinte solução. Diante desse quadro, a pessoa coloca assim: bom, não há outra vida, aquele que se foi, não tenho mais como conversar, né? Não tenho mais como trocar as ideias, então, portanto, aquela pessoa deve estar em algum lugar esperando o dia do juízo final. Para mim, portanto, só me resta uma coisa: acreditar que Deus deve estar sabendo o que está fazendo e, portanto, a mim resta apenas a resignação, sem questionar, né? E me consolar nisso. Não me revoltar, com medo até de parecer um filho revoltado com Deus, e muitos até acreditam que Deus, não digo assim numa vingança, mas Deus daria um castigo àquela pessoa. Então, para ser obediente ao Deus, eu aceitaria, não questionaria, ficaria resignada, mas uma dor tão grande, uma dor que não me consolaria, eu não encontraria consolo para aquela dor tão insuportável, né? Em determinados momentos, a pessoa até se anestesia e não pensa, porque de tão grande é a dor, que a pessoa prefere não pensar para poder continuar vivendo. Essa é uma postura diante da morte. E, neste caso, a justiça divina não aparece. Se a pessoa quiser realmente fazer um questionamento, se quiser realmente ir a fundo nisso, por que isso está acontecendo, por que Deus permitiu que, né, acontecesse isso, por que Deus permite que uma criança se vá, por que Deus permite que os jovens morram, por que Deus permite que as pessoas boas morram e outras ruins fiquem. Então, se a pessoa for procurar a fundo as respostas para essas questões, e aí buscar, né, resposta para o seu questionamento em relação à justiça divina, não vai encontrar. Não vai encontrar. A pessoa não vai encontrar justiça de Deus nesse caso. E aí
Pode se revoltar, pode deixar de acreditar, pode passar a ser ateu, né? Por falta exatamente dessas respostas. Enfim, mas o que fica certo, que fica, vamos dizer assim, certo mesmo, nessa postura, é a pessoa não encontrar respostas, né? É não encontrar a razão para a justiça de Deus, né? Então, diante disso tudo, Deus seria um pai que saberia o que estaria fazendo, mas naquele momento, para mim, seria algo que não me pareceria justo. A segunda postura é exatamente de quem acredita na reencarnação. Os espiritualistas, aqueles que acreditam que exista uma vida após a morte. No caso nosso, da doutrina espírita, que tem como base a reencarnação como um dos seus princípios basilares para todas as explicações do que a gente estuda, do que a gente recebe de informações na doutrina espírita. Tem, então, por exemplo, uma pedra fundamental no arcabouço, né, doutrinário, no arcabouço da filosofia e da ciência espírita. Então, reencarnação é uma sistemática, né, importantíssima nessa engrenagem para se explicar, principalmente, a justiça divina. Então, a doutrina espírita, quem tem essa postura diante da morte, do entendimento espiritual, né, da existência de um mundo dos espíritos, uma vida após a morte, o panorama é completamente diferente. Porque, ao sabermos, primeiro, o espírito é imortal, as outras religiões também dizem isso. Só que as outras religiões, na hora da morte, stop, né? Espera o dia do juízo final e a gente não sabe o que acontece depois disso. Na questão da doutrina espírita, todas as doutrinas, todas as crenças que têm como base a reencarnação, essa visão é totalmente diferente, porque o espírito é imortal, mas ao sair do corpo, então o que morre não é o espírito, o que morre é o corpo. O corpo é que passa a não ter mais vida, mas o espírito continua vivo, continua com os mesmos pensamentos, mesmos desejos, continua sendo aquela pessoa. E que, ao abrir os olhos para o mundo dos espíritos, tem continuidade a sua vida. Então, a sua vida passa, né, depois da morte, a ter continuidade. Então, portanto, se aquele espírito está em evolução, continua evoluindo, continua aprendendo, continua amando, continua... Ou seja, para o espírita, a morte não existe, principalmente nessa visão, né, de que somos espíritos, nessa certeza de que somos espíritos e não corpo. Então, para o espírita, o corpo é apenas uma vestimenta. O que acontece com ele não tem importância. Então, na hora da morte, só tem importância enquanto está encarnado. Desencarnou, aquele corpo é uma vestimenta que não serve mais. Como a gente faz com as roupas que não cabem mais na gente, ou que a gente, pronto, se doa, acabou. Não tem mais existência para nós. Então, a roupa, o corpo que nos veste nessa vida, ao desencarnarmos, ou seja, ao sairmos dessa roupa, ao tirar esse corpo, né, o espírito se ver livre, pronto, ali foi a morte de um corpo, não tem, o que acontece com aquele corpo não tem mais importância para nós. O que tem importância? O espírito, e este continua vivo. Este continua pleno, continua sentindo, ouvindo, falando, continua pensando, evoluindo, tudo da mesma forma. Olha que visão diferente. E mais,
dentro da doutrina, né, dos seus pontos basilares, traz para nós outros instrumentos super importantes, junto com a reencarnação, né? Tem a questão da causa e efeito, né? Da lei de causa e efeito, da lei da evolução. Então, portanto, todos esses conceitos e todas esses conhecimentos que a doutrina traz para nós, nos dá a certeza da justiça divina. Por quê? Porque em cada caso deste, nós vamos entender o porquê do que está acontecendo. Primeiro, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada acontece sem que Deus esteja no comando e sem que aquilo tenha para mim, né, ou tenha para o espírito que está desencarnando, o sentido de uma causa e do efeito. Então, se está desencarnando novo, se está desencarnando para nós, com toda uma vida ainda pela frente, mas aí a gente se lamenta, a gente até fica se questionando do porquê, né? Que aquela criatura boa, nova, por que ela não continua? Por que ela não continua nessa vida? E aí nós sabemos que nós temos toda uma eternidade para viver. Então, que aquilo dali não se encerrou. O espírito continua vivo, ele vai continuar evoluindo, ele vai continuar com as ligações de amor, os laços de afeto, eles nunca vão se desfazer. Aquele que a gente ama e que nos ama vai continuar nos amando, vai continuar perto de nós, vai nos ver, vai nos ouvir, vai nos sentir. Então, portanto, a justiça divina nos aparece porque a gente tem a compreensão da situação. Toda a conjuntura que envolve a morte de um ente amado passa para nós ter clareza. Não tem mistério da fé. A pessoa não precisa aceitar, se resignar, no sentido de não entender, de não confrontar Deus na sua misericórdia, na sua justeza, mas sim amando esse Deus, compreendendo o amor divino, enxergando a misericórdia de Deus, exatamente porque compreende tudo o que está acontecendo e a beleza de cada situação. É claro que dói. Partida de alguém, né, seja... Mas veja, neste caso, é como se alguém partisse para um outro país para passar uma longa temporada, né? E que a gente, com certeza, iria encontrar. Então, a gente sente, a gente chora, a gente vai sentir a saudade, mas vai poder, né, ter essa certeza que o outro continua vivo, que o outro está nesse outro lugar porque vai evoluir, vai estudar, vai crescer, mas continua nos amando e a gente amando esse ser. Então, que não houve solução de continuidade. É como realmente uma pessoa tivesse ido, viajado para distante, e que a gente ainda não sabe bem se vai ser uma longa, né, temporada de distância ou não, mas que a gente vai viver na esperança de um dia poder ir para este lugar, porque tem a mesma passagem, né? Então, essa pessoa foi para este país, mas eu tenho a passagem também, que ainda não sei qual vai ser o dia, mas que eu tenho já também paga essa passagem para ir para esse mesmo lugar, e que lá eu vou encontrar, e que lá vamos poder de novo recomeçar do ponto onde nós deixamos. Isso é divino, isso mostra uma beleza do amor de Deus fantástica, nos dá consolo. Então, a gente sente, a gente chora, a gente sente saudade, dói, gente, muito. Ninguém está dizendo que não é para chorar,
que a doutrina traz esse consolo, e por meio desse consolo ninguém vai mais chorar, ninguém vai mais sentir... Não, nós vamos chorar, nós vamos sentir saudade, vai doer, mas não vai haver desespero, não vai haver mistério, e nós vamos entender, diante da morte, a justiça de Deus. Que naquele momento as coisas aconteceram, ou por causa e efeito, né, pela lei de causa e efeito, seja dessa própria vida ou de outra vida. Então, uma pessoa que desencarna jovem, mas por um acidente de carro em alta velocidade, a causa qual foi? A imprevidência, né, de estar correndo em alta velocidade, sabendo que poderia sofrer um acidente e desencarnar, né? E isso daí é o efeito, a morte é o efeito de uma causa nessa vida que a pessoa, ela própria procurou. Se por um acaso a pessoa morreu de cirrose e nunca bebeu, ora, isso daí só pode ter a causa em outra vida. A pessoa, não é que ela esteja pagando, beberia demais na outra vida, não estamos dizendo isso, não estamos dizendo isso, nós estamos apenas dizendo que aquele espírito aceitou que, olha, para sairmos dessa vida, né, então, para o espírito se libertar e retornar para o plano espiritual, a pessoa necessita o espírito necessita de que o corpo morra de alguma coisa. O corpo precisa ter algo para poder libertar o espírito. O corpo, ele tem prazo de validade. Ele tem um dia em que ele vai parar. Então, seja por velhice, ou seja por algo que a gente provoque o seu envelhecimento e o seu desgaste antes do tempo, né? Então, são os vícios, são as imprevidências, a vida desregrada, que a gente sabe que deve agir de uma forma e a gente age de outra. A gente sabe que o cigarro traz essa antecipação, que o cigarro vai deteriorar o nosso corpo, e as pessoas fumam, continuam fumando. Então, a gente pode ter a causa da nossa morte do corpo nessa vida ou na outra vida, e não necessariamente essa questão que as pessoas colocam. Ah, morreu de cirrose, não bebia, então era porque bebia na outra vida. Isso não significa, gente. Nós não podemos ver a vida também dessa forma, né? Tão simplória no sentido de causa e efeito dessa forma. Mas o espírito ter pedido, seja para ele passar por uma situação, a própria questão familiar, enfim, o espírito, ao fazer sua programação, exatamente por um aprendizado, por um resgate, né, por uma prova. Então, o espírito escolhe que o seu corpo desencarne daquela forma. Então, nós encontramos na outra vida as explicações, mas o espírito sabe. Nós não precisamos saber, né, quem está de fora, mas o espírito sabe. Então, a morte, ela passa a ser vista não como uma dor que mostra que Deus nos abandona, que Deus não permite para nós, né, o entendimento da sua beleza, e fica nos parecendo que é um Deus injusto. E que para a gente continuar amando esse Deus, é preciso a gente tirar da nossa cabeça qualquer questionamento e simplesmente seguir a vida entregando a Deus a sua vontade. Foi vontade de Deus, e não é isso. Deus não tem a vontade que alguém morra doente em cima da cama e passando grandes dificuldades, grandes dores. Isso não pode ser a vontade de Deus. Isso tem que ter um significado, isso tem que ter uma explicação. E, para isso, nós necessitamos entender esse mecanismo.
E a doutrina espírita, ela traz para nós essa clareza, né? Essas explicações e, principalmente, demonstra para nós, de forma clara e nítida, a justiça de Deus. Vamos para um outro ponto que a gente coloca sobre a questão da morte e a justiça de Deus. Nós, desculpe. Desculpe, eu pensei que tinha saído do ar. No dia de finados. O dia de finados, para quem tem a ideia de que o corpo que é o todo, né? As pessoas dizem que acreditam que ali tem um espírito imortal, mas, na realidade, ficam presas ao corpo. Então, colocam lá, né, tem um túmulo, e no dia de finados a pessoa vai levar as flores naquele túmulo. Ora, se ali o corpo está se deteriorando, né? Quem não acredita na reencarnação e sim na ressurreição, que acredita que um dia aquele corpo, né, do qual o espírito habitou, ele vai ter necessidade desse mesmo corpo, que ressurreição é isso, voltar para o mesmo corpo. Aquele mesmo corpo vai abrigar aquele espírito. Primeiro, não tem como, né, gente? Não tem lógica isso. As pessoas que morreram há 3.000 anos, há 2.000 anos, como é que vai fazer para encontrar o próprio corpo, né, para o espírito estar ali dentro daquele mesmo corpo? Mas isso não vamos questionar agora. Vamos ver, então, um outro ponto. A pessoa vai levar no túmulo, né, flores, ir lá rezar. Então, vejam só, gente. Quem é que acredita que ali, quando você leva as flores, exista alguém? Como é que pode se imaginar quem tem essa visão, tá? Pode imaginar, já que o espírito está em algum lugar, dormindo para o dia da ressurreição, aonde vai habitar o mesmo corpo. Então, se o espírito não está ali, que está em outro lugar, ali a gente sabe também que é um corpo que está se deteriorando, né? Vermes, está ali comendo o corpo, tanto é que quando a gente abre um caixão com pouco tempo, né, sei lá, uns 8 anos, 9 anos, a gente não encontra mais nada. Mas vamos lá. Então, a pessoa leva as flores. Ela está esperando conversar com quem? Ela está esperando que quem veja. Ela está, de uma certa forma, dando uma satisfação para quem? Quem é que vai ver aquele ato de amor? Acho que só quem está encarnado, né? A pessoa, na realidade, está mostrando para as pessoas que estão encarnadas, para a família, etc. e tal, o seu amor por aquela pessoa. Mas para o espírito, acredito que não, né? Não tem lógica, né? Não tem sentido. E nós, espíritas? Por que nós, espíritas, também vamos, no dia de finados, levar flores e a um túmulo que nós temos a certeza de que o espírito não está ali? Que nós temos a certeza de que o espírito está no mundo dos espíritos, dando continuidade à sua vida. Que aquele local é o último, possivelmente, local que o espírito vai querer nos encontrar. Se ele está junto a nós, se ele está tendo a oportunidade de nos ver, de nos ouvir, de estar perto da gente, e a gente, ao falar, né, rezar e dizer, olha, que eu peço a Deus, né, pela sua alma e etc. e tal, estou ali orando e o Espírito está ouvindo. Se eu estou, né, tenho essa certeza, por que eu não faço na minha casa? Por que eu não faço em qualquer lugar, ou mesmo num templo, ou num centro espírita? Um lugar que ao menos tenho que ir é aquele lugar horrível. Um túmulo, gente. Um cemitério, um lugar de tristeza. Um lugar que não tem luz. Para que eu levo aquelas flores ali? Então,
A doutrina espírita nos descortina essa possibilidade. Ela nos dá explicações com lógica, nos mostra com lógica de que o espírito tem a continuação na outra vida, que vai ter a oportunidade de nos ver. Aliás, nós sofremos mais do que o espírito que desencarna. Porque o espírito que desencarna, ao abrir os olhos no mundo dos espíritos, eles podem nos ver, podem ter a explicação de tudo, pode ter a visão ampliada de tudo que lhe aconteceu, do porquê que lhe aconteceu, e ter entendimento de todas as coisas de quem ficou, o porquê que está acontecendo aquilo. Então, o espírito tem, né, que desencarna, tem as informações necessárias para ter tranquilidade, para ter equilíbrio, para dar continuidade. E nós que ficamos, realmente, a dor é para nós. Essa dor que vem para nós tem que servir para quê? Para que a gente possa aprender com aquilo ali, para que a gente aprenda o despreendimento, para que a gente aprenda que o que interessa não é o que se tem, mas sim o que se é, que o que importa nessa vida é a gente deixar as nossas lembranças de amor, de respeito, né, de fazermos a caridade, para que no outro lado, no mundo dos espíritos, possamos receber. O que a gente pode receber de bom de todos que nós deixamos aqui? Oração, pensamentos positivos, boas vibrações. Então, se eu sou bom, se eu faço a caridade, se eu tenho a tolerância, se eu sou uma pessoa que aonde eu convivo, eu passo paz, tranquilidade, alegria, que é gostoso as pessoas conviverem comigo, que eu passo, aprendo e ensino as pessoas que estão ao meu redor sobre o bem, sobre o amor. Lógico que ao desencarnar vai chegar para mim bons pensamentos, boas vibrações e bastante oração. Então, isso é o que me importa lá. Esse é o nosso alimento no plano espiritual. E aqui, quem fica, gente, com a certeza, né? Quem tem essas, quem estuda, quem se dispõe a receber essas informações, entende de que, com a visão da doutrina espírita, além da justiça divina, que nos traz conforto, que nos dá alento, né? Passa para nós uma sensação de que, mais do que qualquer outra coisa, de flores, fotos, homenagens, o que importa é o meu amor, é a minha vibração, são as minhas orações. Gente, isso daí é muito maravilhoso. Isso daí nos dá paz. Então, é lógico que eu posso chorar, posso sentir saudade, mas eu vou me aliviar no momento em que eu estiver me sentindo assim, realmente orar, conversar, como se eu estivesse estando num telefone, falando com quem eu amo, sabendo que está me ouvindo, sabendo que está me vendo, sabendo que pode conversar comigo. Eu posso ainda estar tão materializado, tão preso às coisas aqui, que não tenha a sensibilidade de sentir isso. Mas no momento em que eu me disponho a entrar nessa situação, a verificarmos, vamos dizer assim, essa comunicação, eu vou sentir, eu vou perceber a presença, eu vou entrar num estado de meditação, de ligação, que ninguém precisa dizer para mim quem está perto de mim. Eu mesmo vou sentir. Então, é maravilhoso sabermos que a vida continua, que aquele ser que a gente tanto ama continua existindo e continua aprendendo e evoluindo. E aí tem outras questões que ficam também para nós extremamente confortável, extremamente gratificante. No caso, por exemplo,
de um jovem que tinha toda a vida pela frente, que a gente fala que era bom, por que essa pessoa se vai dessa vida e ficou ruim? Porque a pessoa se libertou. Quando a gente verifica a morte como libertação do espírito, a morte como a oportunidade do espírito retornar para a sua casa e viver a vida realmente com liberdade, né? Com amplitude de visão, num mundo totalmente diferente do nosso, sem, podendo, né, vivenciar o mundo sem o egoísmo, sem as fofocas, sem as coisas miúdas, sem as necessidades materiais. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, é nós, ao contrário, de acharmos por que Deus, né, não permitiu que aquele jovem, aquela pessoa boa, continuasse vivendo. Exatamente porque ela não tem mais necessidade de estar aqui, de estar provando, de estar espiando, de estar passando por dificuldades, ou mesmo que esteja sem ter uma vida de dificuldades materiais, né, e até mesmo uma vida de maior tranquilidade, mas aquela pessoa está sujeita a, nesse mundo, né, a vivenciar tristezas e dores. Então, o fato de alguém ir antes, voltar para o mundo dos espíritos, jovem, pequeno, né, criança, e sendo bom, agora fica claro para nós que essas pessoas mereceram isso, que aquele que é ruim, aquele que, apesar de estar vivendo aqui na Terra com bastante condição, né, financeira, usufruindo do bom e do melhor que a vida dá, e, no entanto, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa ruim. Para nós, quando a gente passa por esse entendimento, a gente sabe que tudo isso, ao contrário, é uma prisão para o espírito. Que, em vez desse espírito estar evoluindo, ao chegar no mundo dos espíritos, esse espírito daí vai perceber o tempo que ele perdeu. Que, ao contrário de ter levado uma vida boa, ele levou foi uma vida ruim. Que, em vez dele ter aproveitado esse momento aqui na Terra para dar um passo adiante no mundo dos espíritos, na sua vida eterna, ele deu foi uma estagnada, deu foi uma parada, perdeu tempo. Aí fica claro para a gente a justiça de Deus. Quem parte é porque tem a necessidade de dar continuidade à sua vida no outro plano, no mundo dos espíritos, não mais nesse. Não mais necessidade de passar por essas coisas daqui. Então, a justiça divina, ela só tem a clareza, a condição de entendermos melhor quando a gente tem a reencarnação, o mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei da evolução, de que nada acontece por acaso, e, principalmente, que Deus é amor, que Deus é perfeição, e que Ele tudo criou. Então, se a nossa vida foi criada por um Deus bom e justo, o que acontece para nós, que aos nossos olhos parece injusto e mal, só pode ser coisa nossa. Não pode vir de Deus. E se Deus é esse Pai amoroso que nos cria para sermos felizes, não pode nos dar a infelicidade. Então, não tem lógica. Então, se nós quisermos enxergar a justiça divina, que é nítida e clara, mas que, se nós estivermos dispostos a vermos dessa forma, nós precisamos, primeiro, ter lógica. Segundo, verificarmos tudo em cima de conhecimento, de questionamento, de querer ter a clareza de tudo, de sabermos o porquê de todas as coisas, e não passarmos, né, colocarmos um véu e simplesmente aceitarmos e darmos continuidade à vida. Um dia, isso daí vai nos tocar de tal forma que ou vai criar revolta,
ou vai nos deixar, né, sem acreditarmos mais em Deus. Então, a necessidade, portanto, meus amigos, da gente estudar mais sobre a questão do nosso espírito, termos mais nitidez da nossa lógica, o conhecimento em cima dos questionamentos. Tudo tem uma resposta. Deus fez tudo de forma tão perfeita que em tudo nós vamos encontrar o porquê. Em tudo vamos encontrar resposta lógica, amorosa e perfeita. Que o amor de Deus, que criou todas as coisas, não pode ter o nosso raciocínio egoísta, pequeno, mesquinho e materialista. A gente não pode colocar Deus, né, com a nossa cabeça. A gente tem que ver essa criação divina, essa vida que nós vivemos, e principalmente a morte, como algo lógico, natural, divino, amoroso e perfeito. A morte, portanto, deixa de ser o fim de algo para ser o início de uma vida maravilhosa, liberta, cheia de possibilidade de crescimento e de evolução, de cumprimento do que nós viemos para aqui na Terra passarmos nessa existência. Então, há essa necessidade. Acredito que isso é um assunto que possa nos dar bastante conversa, bastante diálogo, e que nós indicamos para vocês, para mais conhecimento a respeito do assunto, tanto o livro dos Espíritos, né, onde a gente tem tanto a primeira parte, que fala sobre a justiça de Deus, que fala sobre os atributos da divindade, para que a gente possa entender esse Deus, né, dentro de uma lógica, dentro dos atributos que nós já podemos ter conhecimento e convivência, né, que a nossa linguagem e o nosso conhecimento possa nos dar. E, a partir daí, nós conhecermos o mundo dos espíritos, todo o seu mecanismo, e toda a comunicação do mundo dos espíritos com o mundo material. Então, tudo isso nós encontramos no livro 1, no livro 2, no livro 3 e no livro 4, dentro das 1019 perguntas que existem dentro do livro dos Espíritos. Então, querendo saber mais, ali está todas as perguntas que a gente possa, dentro desse nosso patamar evolutivo, fazermos. E, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam o capítulo 5, leiam esse capítulo, né, que fala sobre bem-aventurados os que choram porque serão consolados, aonde nós vamos ter vários itens ligados à questão do desencarne, ligado à questão da morte. Então, tem lá a perda de entes, se fosse um homem de bem, não teria morrido, se não fosse um homem de bem, não teria morrido, né? Que é exatamente quando a gente fala, um homem mau fica, mas um homem de bem já se vai. Temos a questão das explicações das causas dessa vida, das nossas aflições, as causas nessa vida e causas anteriores. Temos a questão da loucura, né? Da revolta. Temos a questão da perda de entes amados e mortes prematuras. Está lá, nos explicando, os espíritos nos mostrando, nos dando tudo isso dentro de uma lógica, nos falando sobre todas essas coisas de forma muito clara. Então, nós precisamos estudar, buscarmos as explicações, mas sempre com a postura da lógica, né, do querer destrinchar isso daí, sem que coloquemos em cima de nenhum desses itens o véu do mistério, o véu do não querer saber. E vamos derrubar também, gente, determinadas dogmas mesmo. Então, quando a gente fala, às vezes, sobre a questão da reencarnação, a pessoa nem vai mais adiante, porque diz, não aceito, não acredito, e não quer saber, não vai adiante. Isso só traz sofrimento e dor para nós mesmos.
Então, a doutrina espírita dá essa oportunidade a você, de você conhecer a justiça divina, de você conhecer a justiça de Deus diante da morte. Acredito que seria o que nós teríamos, né, para conversar nessa noite de hoje. Como eu digo, há muitos aspectos nessa questão, mas para o que nós propomos nessa noite, né, para a abertura até de um item nas nossas vidas, para que a gente possa buscar mais informações, buscar mais explicações, porque, gente, todos nós, mais cedo ou mais tarde, né, se não passamos, vamos passar por um momento em que a gente vai precisar, vai questionar a justiça de Deus e vai necessitar de explicação para poder suportar a dor da perda de um ente amado. Antes de encerrarmos, portanto, gostaríamos de fazer uma prece exatamente por todos aqueles amores nossos que já partiram, sejam da nossa família de sangue, seja da nossa família espiritual, sejam amigos, sejam conhecidos, sejam pessoas boas ou pessoas que aos nossos olhos são ruins. Então, sejam pessoas que mereçam ou que aos nossos olhos também não mereçam. Então, nesse momento, eu convido todos vocês a fazerem uma prece por todas essas pessoas, a vibrarmos no amor e pedirmos a Deus por todos nós, principalmente por nós que ficamos na carne, que estamos ainda, né, ainda nessa vida, nessa prisão, necessitados que somos ainda de várias experiências na carne, para poder nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Mas que quando chegar a nossa hora, ou a hora de qualquer um daqueles que a gente ama, possamos entender que o espírito que está desencarnando, na realidade, ele não está morrendo, ele está se libertando. Que aquele espírito agora passa a ter a liberdade de ter uma vida, porque o espírito continua vivo, de ter uma vida sem as dores, sem as limitações materiais, sem essas dificuldades que a gente passa por aqui. Então, em vez de nos revoltarmos, é agradecer a Deus desses entes amados já terem retornado antes de nós para o plano espiritual, para o mundo dos espíritos. E que também a gente tenha a certeza em nossos corações, pedir a Deus para que também a gente nos fortaleça nessa fé, na fé de que todos aqueles que nós amamos e que foram antes de nós estão junto a nós, estão nos ouvindo, estão nos sentindo, estão nos vendo. Então, que eu posso todos os dias, no horário que eu quiser, conversar com aquele amor, né, com aquele em que eu tanto amei em vida e que, com certeza, meu coração continua batendo por ele e ele também, eu ter essa certeza de que ele está vivo e sente isso. Então, isso é que é a justiça de Deus. Então, nesse momento, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, toda a força, Senhor, necessária para que possamos sermos mais, termos mais força para conhecermos, para podermos ter mais busca, né, de resposta para as nossas indagações, e que a gente possa, Senhor, encontrar na doutrina espírita, na espiritualidade, todas as respostas que hoje nos aflige, que nos prende às coisas materiais, que exatamente com conhecimento desse mecanismo de que somos espíritos eternos e não corpo, que nós não somos a carne, que nós somos o espírito que está preso a essa carne, e que quando essa carne para, né, de bater, para de ter vida, que aí é o que a gente diz, morte desse corpo, mas que a gente tenha a certeza de que aquele que a gente tanto ama continua vivo, continua aprendendo,
continua vivendo, continua evoluindo, nos ouvindo, nos vendo, nos amando. Pai de amor e bondade, conceda a todos aqueles que partiram dessa vida no mundo dos espíritos uma vida plena de alegrias, de conhecimento, de clareza e principalmente de transformação, que possam se preparar para uma nova existência, para uma nova experiência na carne, mas desta vez mais firmes ainda, mais senhores de que são espíritos e não matéria. Que nós possamos, ó Pai querido e muito amado, rogarmos sempre por todos aqueles que a gente ama, muita fé, e que as nossas orações cheguem até eles como bálsamos também, pela saudade que sente, pela dor da separação, porque quer queira, quer não, quem ama quer estar perto. Então, que eles possam também ter a possibilidade de estarem sempre atentos às nossas necessidades, tenham autorização de nos ajudar, de estar sempre em contato conosco, sem atrapalhar a nossa vida, mas, pelo contrário, nos ajudando, nos intuindo, nos dando bom exemplo, bons conselhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido e tem feito dívida com relação a nós. Mas, meu Pai querido e amado, nos perdoe, nos livre de todo o mal, hoje e todo sempre, na nossa vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, ó Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, pecadores, agora, na hora do nosso desencarne, e durante toda a nossa vida eterna. Mãe querida e muito amada, nos proteja, nos ampare, enxugue as nossas lágrimas e fique próxima a nós, nos consolando, mas nos dando a certeza da justiça de Deus e da continuidade da vida. Que assim seja.